Bom, vamos lá. O planejamento do Norwich, como tudo começou, foi lá atrás em 2017. O Norwich, na verdade, o Farke, junto com o Stuart Webber, eles lançaram um planejamento de, em 5 anos, levar o Norwich de volta para a Premier League. Em 2, eles conseguiram isso, só que não estava no planejamento. Foi uma coisa que veio à parte. Só que ajudou muito, apesar do rebaixamento. Porque quando o Norwich subiu nessa temporada que vocês viram, na passada, o Norwich não tinha dinheiro para fazer grandes investimentos, teve que fazer alguns investimentos meio que à torta e à direita, ali, pegando empréstimos meio aleatórios, e por uma falta de experiência na Premier League, ao meu ver, foi isso, o Norwich não reforçou sua zaga, e teve o azar de ter 15 jogadores lesionados no início da temporada. O que aconteceu foi o seguinte, o início daquela temporada foi o Norwich improvisando volantes na zaga, e não sei como a gente venceu o Manchester City desse jeito, mas que a longo prazo os jogadores cansam, o time não entrosa, outros jogadores se lesionam, os que voltam estão sem ritmo, então foi um caos. Somado à Covid, e desculpa aí, YouTube, não dá flag na gente, que eu falei a palavrinha, somado a essa situação, os estádios se esvaziaram. Então, uma outra receita que ajudaria financeiramente o clube não veio. E aí o que aconteceu? A gordura financeira que o Norwich tinha para investir no mercado, o Norwich usou para suprir o rombo financeiro que teria com os torcedores não indo no estádio. Sendo que o Norwich se ofereceu para devolver o dinheiro desses torcedores, porque não teria jogo, não teria como eles irem aos jogos, e a maioria dos torcedores se negou a receber o reembolso. Então isso também é mais um ponto aí que ajudou muito. Para você ver como é que a cidade, o clube, é muito uma coisa só. Existe uma bandeira que se diz One City Strong, que é um trocadilho, né, de city, de cidade, e city por ser também Norwich City, o time de futebol. E aí, cara, esse planejamento de 5 anos foi um pouco precoce, que deu certo muito rápido. Com o rebaixamento, a gente recebeu aquele dinheiro de paraquedas da Premier League, que é muito bom para qualquer time que cai da Premier League, é maravilhoso esse dinheiro, porque ajuda o clube não falir. Muitos clubes precisam muito desse dinheiro quando caem. E ajudou o Norwich a começar essa temporada pensando no futuro. Assim, eu não vou ser hipócrita e dizer que a gente não achava que ia subir, porque desde o início a gente já tinha essa sensação que o Norwich ia voltar. Ia ser literalmente o ioiô, ia cair e subir. Porque o Norwich já caiu se preparando, acho que antes mesmo de acabar a Premier League, já estava se preparando para a Championship, contratou inúmeros jogadores jovens promissores, investiu um pouquinho na zaga, que é uma coisa que a gente insiste muito, os torcedores aqui do Brasil, e de lá também a gente pega muito no pé, e não gastou milhões. O Norwich tem essa cultura de entrar no mercado, contratar bons jogadores, sem gastar milhões. Vide o time Puk, que veio de graça, e ele tá a 5 gols, se eu não me engano, de entrar na lista de 10 maiores artilheiros da história do Norwich. Se ele fizer 68 gols, ele entra no top 10. O M. Buendia foi 1.500.000 libras, se não me engano. Foi um preço de banana pelo que esse jogador é hoje. O Max Aarons, o Godfrey, o Lewis, o Cantwell, todos eles vieram da base do Norwich. Alguns o Norwich contratou de times menores da região e aí foi desenvolvendo. Mas, no geral, não gastou praticamente nada com eles e teve um lucro absurdo, é o profit que eles falam, né? O Norwich, se somar as vendas de Lewis e Godfrey, eu acho que dá praticamente, não, dá até mais, eu acho, em torno de 40 milhões de libras de lucro. Um time que não gastou nada com esses jogadores teve 40 milhões de libras em lucro. Alguns em parcela, mas mesmo assim, a longo prazo, isso vai dar muita ajuda para o Norwich. Então, é um planejamento de 5 anos que desenvolve desde as categorias de base até o time de topo. E sim, temos um plano tático igual. Qual é o plano tático do Norwich hoje no time principal? O Norwich joga com uma linha de 4, normal, 2 laterais, 2 zagueiros. Joga com 2 volantes, um que fica fixo hoje, depois da Premier League, isso virou uma lei, porque o Norwich viu que defensivamente precisa estar bem preparado para a Premier League. Então, um volante fica e o outro ele fica mais livre para o jogo. Digamos assim, é um volante mais armador, criativo.
À frente desses dois volantes fica um jogador que teoricamente faz uma função de camisa 10. Não temos um cara habilidoso para fazer essa função ainda, mas o mais próximo, ao meu ver, seria o Vrancic. Só que ele não é aquele jogador que consegue ficar os 90 minutos. Então, jogadores como o Lucas Rupp fazem essa função também, apesar dele não ser um camisa 10 de origem. Temos dois nas pontas, jogadores de velocidade, habilidosos. Hoje, a dupla principal é o Cantwell e o Buendia. E no ataque centralizado, o time Puk. Sendo que o time Puk é um jogador que participa o tempo todo do jogo. Tem jogos que ele não faz gol, mas ele corre o tempo inteiro, ele volta para marcar. É um nível de dedicação muito intenso. E o Emi Buendia é o grande gênio assim, criativo do time. Né? Essa formação, que seria um 4-2-3-1, de certa forma, é uma formação que na categoria de base, esse jogador que faz a função de volante mais criativo, ele vem para frente, ficamos só com um volante, e o cara que faz a função do camisa 10, ele faz uma função de segundo atacante. Por quê? Porque o Norwich quer trazer na base mais jogadores por ataque, como o Adanida, que aliás no FIFA é excelente, FIFA 21, contratem ele, que ele evolui bastante. Eu tô no meu modo de carreira aqui, tá 84 já. Então, assim, pô, tá vendo? E aí, o Norwich quer trazer mais jogadores da base pro ataque, porque atacantes dão muito dinheiro. Dão muito dinheiro em venda. Por mais que o Norwich não precise vender, se chegar de que, chegou, vamos supor, a Danida evolui a um ponto que o Manchester United quer contratar ele. Aí o Manchester United oferece 30 milhões de libras. O Norwich fala, só vendo por 50 milhões de libras. Se você não quiser dar 50 milhões, eu não vendo. E acabou, fim, bate martelo. O Norwich vai poder se dar esse luxo e aí o Manchester vai ter que se ver obrigado a comprar o jogador do Norwich, se ele quiser muito, pelo valor que o Norwich está pedindo. Inclusive o Arsenal, que está sondando o Buendia, o Norwich já falou, é 50 milhões. Alguns sites falam que 40 milhões já faz a venda, só que aí provavelmente tem add-on, aquelas parcelas adicionais que eles colocam, e aí provavelmente essas parcelas devem suprir o valor que o Norwich pede do jogador. Assim como foi a venda do Lewis, se não me engano, o valor de venda puro, se você for pegar, dá 20 e poucos milhões, mas se você for olhar na transação, tá 12 milhões e meio, por aí. Mas tem os add-ons que não são ditos assim, com clareza, é divulgado mais nas internas assim, da negociação do clube, o clube emite nota explicando a negociação, enfim. Tem coisas também que ficam, né, nos segredos do futebol aí das negociações, mas enfim, o Norwich está investindo nas categorias de base, no planejamento tático, e quando esses jogadores chegam, por mais que eles tenham treinado como atacante, segundo atacante, eles podem fazer essa função mais técnica também mais atrás, ou então se tornarem atacantes mais camisa 9, né? Então, é uma versatilidade que os jogadores do Norte têm hoje, desde a base, que é muito boa. E hoje eu acho que o Adanida e o Martin, que são dois jogadores que subiram, são as grandes peças aí que mostram que esse plano de renovação do elenco, através das peças, acho que brincando aí com o bordão do Flamengo, né, o Norte, o craque o Norte faz em casa, seria mais ou menos essa a ideia. O Norwich se manter com o que ele tem, sem precisar ficar contratando jogador também. Na verdade, o Norwich criar jogadores, e por isso também a modernização, né? Fazendo um outro parênteses aqui, muitos jogadores não iam para o Norwich porque o Norwich não tinha um CT modernizado. E agora tem. Então, jogadores, inclusive jovens, como o Mumba, ele é um lateral direito que foi dispensado pelo Arsenal. E ele assinou pelo Norwich, de graça. Não, na verdade, o Norwich pagou ainda uma cláusula de rescisão, na verdade, de 128 mil libras por ele. E um jovem jogador muito promissor do Arsenal que aceitou vir para o Norwich. Entende? Então, assim, o cara trocar o Arsenal pelo Norwich não é só uma questão de, vou ter mais chance do Norwich. Não, é porque ele sabe que lá ele vai ser desenvolvido. E a filosofia do Daniel Farke não é só ofensiva, é também de olhar para esses jogadores jovens e transformar eles em jogadores para o futuro. Não só para venda, mas para evoluir o elenco do Norte, tecnicamente falando. Então, tem um pouquinho aí, hein? Oi? Tem um pouquinho de Klopp aí, então. Tem muito de Klopp. O Daniel Farke, o Daniel Farke, ele era do Borussia Dortmund 2, ou B, né?
E ele, com certeza, bebeu muito na fonte do Klopp, porque eles trabalhavam ali lado a lado. Os jogadores que o Fark subiu, se não me engano, se não foi o Götze, se foi o Royce, ele chegou a treinar com o Fark no 2, antes de subir ali. Então, o Fark acompanhou muitos jogadores, ele sabe muito bem o estilo de futebol que esses jovens têm, ele olha muito os países, não só a Alemanha, né, mas também os países escandinavos, os países mais ali do leste europeu, né, Romênia, aquele momento que eu tô com medo de ter errado leste com oeste, mas enfim, acho que falei certo. Enfim, ele olha muito esses países de Luxemburgo, enfim, para trazer jogadores promissores que ninguém tá olhando. Pô, tem um polonês no norte, aí já não entra nessa questão de leste europeu, se eu não me engano, que acho que o Polônia é um pouquinho mais em cima ali da Alemanha, que é o Placheta. O cara, ele é muito veloz, ele é muito técnico, e se o Cantwell saísse hoje, ele seria o jogador, a promessa que entraria para ser o novo Cantwell, vamos dizer assim. Teria jogadores para substituir o Cantwell e ainda teria um jogador promissor para ser o novo Cantwell, entende? É um clube que todos esses jogadores aí que não são de seleções conhecidas, né, como Alemanha, França, enfim, estão nas suas seleções. Por exemplo, o Sinani, que é um jogador de Luxemburgo, ele está em Luxemburgo. O Adanida, ele está na Irlanda. O Hernandes, ele foi o primeiro jogador a jogar pela seleção de Cuba, sendo um jogador que não joga em Cuba. Ele é o primeiro jogador internacional e que fez gol no último jogo dele. Inclusive, ele me seguiu no Instagram. Então, assim, isso é muito legal, sabe? Isso é muito legal ver a evolução. E o plano para o time subir para a Premier League e dessa vez se manter, porque agora, em 2021 para 2022, se completam esses 5 anos, ou 5 temporadas, no caso, né? Dessa vez, o Norwich vai estar preparado financeiramente para se estruturar zaga, que isso é uma coisa que já está meio que clara, assim, que o Norwich vai procurar uma forma de se fortalecer na zaga, nem que seja contratando pelo menos um zagueiro só. O Gibson, que é do Everton, vai ser contratado em definitivo. O Quintila e o Giannoulis, que são 2 laterais esquerdos, vão ser contratados também. O Sebastian Soto, que é um atacante muito promissor, estava no Hannover, aí o olhar do Fark, né, na Alemanha. Estava no Hannover, ele foi trazido para o Norwich e tá já nas seleções de base dos Estados Unidos. Ele fez muito gol, inclusive, no time que ele está emprestado. Eu não vi essa última mensagem, pode voltar, por favor? Do time B, eu vi que era do Hernandes, não consegui ver direito. Sim, que foi buscar no time B da Alemanha. Sim, exato, foi buscar no time B da Alemanha. Tudo isso é o olhar e a inteligência do Fark, pela vivência dele. E agora o plano de subir, que é o último ponto, se não me engano, dessa série de perguntas, é que agora o Norwich realmente está preparado financeiramente para subir, vai fazer investimentos para a sua defesa, que quando subiu da outra vez não sabia dos perrengues que ia passar, por falta de experiência, ao meu ver, e pelo azar também de ter dado muito problema de lesão. Contratar alguém, eu acho que vai ser alguém para o meio de campo, alguém mais experiente, mais para fazer essa função de camisa 10 que a gente não tem hoje, apesar do Buendia ser muito que joga pelos lados. E hoje a gente vai ter um time muito mais experiente, porque já jogou uma Premier League, já foi rebaixado, eles sabem a dificuldade técnica e física que é uma Premier League. Então o preparo físico dos jogadores novos deve estar 2 vezes melhor, porque eles que é muita dificuldade de jogar uma Premier League. Tem jogadores, inclusive brasileiros, que jogam nesses times do Big Six. Se não me engano, o William, o Oscar, outros jogadores, o próprio Pombo, o Richardson, Fabinho, eles já vi entrevistas de alguns desses jogadores falando que depois de uma primeira partida deles de estreia na Premier League, por mais que eles tenham treinado a semana inteira, eles saem doloridos do campo. Então imagina para jogadores que não têm esse mesmo nível de seleção de ponta, como o Brasil, a Alemanha, enfim, imagina para os jogadores que não estão acostumados com esse ritmo de jogo, todo o time sentir isso. Tirando os mais experientes, tipo o Tim Krul, que é um goleiro muito experiente, já jogou Copa do Mundo, e o Alex Tete, que já jogou Premier League antes. Então, tirando essas 2 exceções, o resto do time do Norte nunca tido uma Premier League. Foi fundamental ter tido essa experiência, infelizmente com o rebaixamento sim, mas ninguém quer cair, mas foi importante porque agora eu acho que o Norwich está 2 vezes mais preparado para o que vem aí. Se cair de novo, eu acho que vai ser um fracasso. Aí sim eu bato o martelo e falo, foi um fracasso do Norwich. Mas se permanecer, vai se concretizar uma coisa que vem sendo planejada
pelo menos 5 anos pelo clube, diretoria, jogadores, comissão técnica, enfim.